Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Oi. Tá com eco. Tá com eco. Testando. Tá com eco ainda. Vai? Deixa eu chamar. Tá com eco? É a TV? Ok. Só com esse aparelho. Ai, meu Deus, muitas tecnologias. Ó, tá saindo o som aqui, tá vendo? Só me tirar o som aqui. Vê agora se tá saindo o som. Testando. Ele se moveu quase 600 quilômetros a leste. Agora vamos assistir. O caminho Entretenimento. exerce uma grande influência sobre os animais e as plantas que chamam o Camboja e a região circundante. Agora aqui, gente, desativaram, não tá dando problema para ouvir. Tirar o som. Pronto. Agora fala aí. Testando. Agora sim. Tá vendo? Obrigada. Nada. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos aqui à nossa oficina Orçamento Público e Combate às Desigualdades, um evento que integra o ciclo de oficina de formação 2024, eleições em São Paulo, construindo a agenda de uma cidade no sul global. Essa iniciativa que a gente está fazendo aqui hoje, dessa oficina, é uma realização do DEJUS, em colaboração com a Fundação Tid Setúbal, que hoje temos várias pessoas aqui da Fundação presentes, obrigada por terem vindo, e do Núcleo Democracia e Ação Coletiva, do qual eu faço parte, consolidando tanto uma parceria externa, então com a Fundação Tid Setúbal, quanto uma parceria interna entre dois núcleos aqui do SEBRAP, o DEJUS e o NDAC, que é o Núcleo Democracia e Ação Coletiva. O foco das oficinas neste ano está nas eleições municipais, com especial atenção às mudanças climáticas e suas implicações para as grandes metrópoles em países do sul global. Pretendemos explorar como as questões climáticas intersectam com os desafios locais e globais, promovendo uma análise aprofundada de como as políticas municipais podem enfrentar estes desafios no contexto das eleições. A gente já teve uma primeira oficina, parte desse projeto, intitulada Os Desafios da Habitação em São Paulo, que tiveram a presença do Nabil Bonduque e da Laura Valente e a mediação da jornalista Débora Freitas, da CBN. Aliás, o evento ficou gravado e está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Esse evento ele também está sendo gravado e vai ser disponível na página do SEBRAP no YouTube. Ele não está sendo transmitido porque a gente quis valorizar a presença aqui física das pessoas nesse evento, mas depois quem não pôde vir vai poder assistir a gravação. Nossa próxima oficina vai ser no dia 23 de setembro, com o tema Segurança Alimentar e Cinturões Verdes, com a presença do Thiago Vinícius, da Agência Solano Trindade, que fica lá no Campo Limpo, da Daniele Custódio, do Instituto Cairós, e a mediação do Alexandre Fontinelli Weber, também do NDAC, Núcleo Democracia e Ação Coletiva. Está todo mundo convidado também para essa próxima oficina. Bom, hoje o nosso tema é Orçamento Público e Combate às Desigualdades. Temos a honra de ter a presença aqui da professora Úrsula Pérez, do Pedro Marim, e mediação da Marcília Gombata, do NUPRE, que fará a mediação dessa mesa e a apresentação dos nossos palestrantes. Mas antes de passar para a Marcília, eu gostaria de apresentar a Marcília também para vocês conhecerem. A Marcília é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRE, da Universidade de São Paulo, e professora de Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP.
Concluiu recentemente sua pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o IRI-USP, onde investigou em que circunstâncias a polarização leva ao retrocesso democrático, tendo como foco os casos do Brasil, do Peru e do Chile. Sua pesquisa atual busca entender a relação entre economia política e democracia, com foco no avanço da direita radical na América Latina. Bom debate para todos nós. Obrigada, Bia. Obrigada a todos e todas aqui presentes. Feliz de fazer parte dessa oficina aqui hoje, dessa mesa, ao lado da professora Úrsula e do pesquisador Pedro, ambos que eu acompanho e admiro. Então, vou apresentar aqui brevemente os dois. O Pedro Marim é bacharel em Relações Internacionais pela USP, mestre e doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, e ele atua como pesquisador e consultor em temas relacionados a planejamento e gestão por desempenho, finanças públicas e participação social. O Pedro atualmente coordena o programa Orçamento e Planejamento Público da Fundação TID Setúbal. A Úrsula Pérez é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutora em Economia também pela GV aqui em São Paulo. É professora dos programas de graduação e de pós em Gestão de Políticas Públicas da EASH na USP Leste e do programa de pós em Mudança Social e Participação Política também na EASH USP. É pesquisadora também do Centro de Estudo da Metrópole, do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, ambos da USP, e também é parte do Instituto de Estudos Avançados da USP da rede Orçamento Mulher. E a Úrsula também foi diretora de orçamento na Secretaria de Finanças de São Paulo e secretária adjunta de Planejamento, Orçamento e Gestão aqui do município. E é membro do Conselho Extraordinário do Orçamento Federal, junto à Secretaria do Orçamento, no Ministério de Planejamento e Orçamento. Bom, bem-vinda, Úrsula, bem-vindo, Pedro, obrigada aqui pela presença de vocês. Bom, para dar início à nossa oficina hoje, então, cada um de vocês vai fazer uma exposição de uns 15, 20 minutos, e depois a gente abre aí para um debate com perguntas dos presentes, perguntas algumas que eu tenho, se ninguém se habilitar, e também perguntas que um tiver para o outro, vice-versa. Então, queria começar pela Úrsula, por favor. Muito bem. Olá, todas, todos. Bem, boa tarde ainda, né? Todas, todos. Prazer enorme estar aqui no SEBRAP, que eu considero aqui uma casa também, né, Adriano? Obrigada, Marcília, pela introdução. Queria agradecer o convite ao DEJUS, à Fundação TID Setúbal, ao INIDAC, que são todas organizações que eu admiro muito e com as quais tenho mantido bastante diálogo nessa temática de orçamento e desigualdade. Eu trouxe aqui um recorte temático para a gente discutir de desigualdades orçamentárias que tangencia a questão, né, bastante discutida atualmente da desigualdade tributária. Então, como o orçamento público é desigual no ponto de vista da receita e como que a gente pode pensar no combate a essa desigualdade com mudanças na estrutura das despesas e, obviamente, também das receitas, mas um foco mais na questão da receita, pensando o município e pensando as estruturas que o município consegue lidar de receitas, né, na cidade de São Paulo, que é um trabalho de regionalização que a gente tem feito junto com a Fundação, junto com o Tribunal de Contas, e resolvi trazer aqui para vocês hoje. A gente vai falando tanto de orçamento que eu fico pensando o que eu vou falar, né, agora, eu vou ficar repetindo a mesma coisa, vamos tentar ver se a gente dialoga para entrar em questões que sejam propositivas e que a gente consiga tentar diálogo nesse debate eleitoral, né, que possivelmente possa avançar para um campo mais equânime da cidade de São Paulo. Então, trazendo aqui alguns dados que certamente vocês já viram, mas só reforçando a ideia de que a tributação no Brasil
é uma tributação que tem uma carga, em termos de percentual do PIB, que não é a mais alta do mundo, como se costuma falar, né? Não é no país nórdico, não é uma Dinamarca, não é uma Suécia, mas é uma carga tributária razoável que está ali um pouquinho abaixo da média da OCDE. Acho que dá para vocês verem ali, né? Dá para enxergar ali a média da OCDE e o Brasil está aqui abaixo, em torno de 33%, a média é em torno de 35%. Então, é uma carga tributária razoável, e apesar de não ser a maior do mundo, ela tem um grande problema, que é o fato de que ela é muito incidente na tributação indireta, né? Então, essa é a grande questão, a principal questão da nossa tributação. A enorme incidência na tributação indireta, que tributa todo mundo, independente da sua renda, então é injusta, e a baixa incidência na tributação direta, que acaba permitindo a concentração de renda do topo mais rico da economia. Tá? Então, essa parte roxa mostra como o Brasil consegue tributar menos do que a maior parte dos países, inclusive da América Latina, em termos de renda, e como consegue tributar mais no que diz respeito à tributação indireta do que vários outros países. Essa tributação indireta gera esse incômodo e essa falação de que a gente tem a maior carga tributária do mundo. Em termos indiretos, é uma das maiores mesmo, né? Mas de forma geral não é. Então, essa tributação indireta ela é injusta, tributa todo mundo, e, para além disso, a gente tem uma desigualdade muito grande de rendimento, que daí vai também, né, ser complementado com a desigualdade tributária, uma desigualdade de rendimento quando a gente faz o recorte do rendimento considerando gênero e raça. Então, essa desigualdade, quando a gente pensa negros, não negros, mulheres e homens, mostra que, seja no trabalhador doméstico até empregador ou empregado do setor público, há distinções de renda, de salário, considerando gênero e raça. Então, para além do fato de que a tributação é regressiva para todos, ela vai ser ainda mais regressiva quando a gente considera esse recorte. E é um recorte pautado pela desigualdade estrutural do nosso país, considerando gênero e raça. Eita, aqui cortou meu gráfico, mas enfim, parece que ele é flat, mas esse aqui é o gráfico da tributação sobre a renda, que mostra que ela é uma curva em sino, né? Essa é a tese do Piketty, que a tributação desigual da renda, ela não é progressiva conforme aumenta a renda, ela volta e torna-se regressiva. Então, no Brasil, a tributação sobe mais ou menos até 20 salários mínimos, ali, ó, onde está aquele marrom, e depois ela volta a reduzir em termos de alíquota efetiva. Então, a gente tem uma alíquota máxima quando você está tributando classe média um pouco mais alta. Mas a alíquota dos mais ricos, ela consegue ser menor, né, do que pessoas que têm ali até 5 salários mínimos. Essa é uma tributação injusta que está relacionada ao fato de que a gente não tributa a renda do capital, a gente não tributa dividendo. E quando a pessoa não recebe salário, ela recebe dividendo via PJ, né, pessoa jurídica, ela não paga imposto sobre a renda. Então, esse gráfico, combinado ao tipo de rendimento do salário, que será tributado em 27,5% e mais a tributação indireta, e mais essa tributação aqui de patrimônio, isso aqui é um exemplo de como um outro tipo de tributação, que é a tributação do IPTU, né, dos imóveis urbanos, é desigual. Aqui é o caso de São Paulo, mas se vocês olharem Rio de Janeiro, se vocês olharem Porto Alegre, Belo Horizonte, você tem níveis de desigualdade parecidos também nesses municípios. 1% dos contribuintes acumulam patrimônio imobiliário de 42,5% na cidade. Então, isso mostra um nível de desigualdade patrimonial e um nível de desigualdade tributário. Por quê? Porque, a depender de como é este imóvel, parte desse contribuinte pode sequer pagar imposto. Se ele tiver uma miríade de imóveis pequenos, isentos, ele não paga imposto sobre nenhum, ainda que ele tenha 90 imóveis, 100 imóveis, 200 imóveis, 300 imóveis, porque a nossa regra ela está pautada em tributar imóveis em função do tamanho do padrão da região, e não em função do acúmulo de imóveis. Essa é uma discussão também de uma reforma tributária, que implicaria que, a partir do terceiro, do quarto imóvel, eu deveria pagar independente da metragem, né, ou do padrão. Então, eu estou acumulando
imóveis deveria ter uma tributação diferente. Isso existe? Existe. Tem cidades em outros locais do mundo, na Itália e outros locais, que tributam a partir do segundo imóvel. Então, isso leva também a uma desigualdade tributária. Então, a gente tem desigualdade na tributação da renda, tem desigualdade na tributação do patrimônio e tem desigualdade na tributação do consumo. Esse gráfico mostra que o nosso principal imposto no país é aquela primeira curva ali em preto, é o ICMS. Se a gente somar toda a arrecadação de imposto de renda, de PIS, de COFINS, todas as contribuições federais, de IPTU, ISS, a primeira tributação brasileira é o ICMS. É onde a gente tem a maior arrecadação de recursos, que está nos estados e que tributa todo mundo da mesma forma. Então, ao focar no ICMS, isso nos gera um grande problema, porque tudo que a gente faz depende do ICMS. E a gente precisa aumentar o ICMS para poder ter recursos para fazer educação e saúde. Mas ao aumentar o ICMS, eu estou cobrando mais de quem menos tem e gerando mais desigualdade, ok? Não sei se dá para ver bem esse gráfico. Será que vocês não conseguem enxergar, né? Melhorou? Opa, o que eu fiz? Vocês estão vendo que aqui tem, nessa barra aqui, né, na primeira coluna, do primeiro ao 10º decil, então lá menor renda, aqui maior renda, homens e mulheres brancos, homens e mulheres negros, e ali na última coluna, total da carga tributária. Tá? Na primeira linha, então, no primeiro decil, a carga tributária total é 32%. No último, ou seja, a maior renda, a carga tributária é 21%. Então, no Brasil, quanto mais a gente aumenta a renda, menos imposto a gente paga, certo? Mas isso não é uma questão trivial e total, porque se eu olhar por gênero e raça, eu vou ver que a pessoa mais tributada nesse país são as mulheres negras, que é quem está lá majoritariamente no primeiro decil. Quem está lá, 35,59% são mulheres negras, tá? 13,19% são homens brancos. Então, a maior parte da população no primeiro decil é mulher negra, que é a mais tributada. E a maior parte da população no último decil, que é o de mais ricos, que paga menos imposto, são homens brancos. Então, o homem branco é o menos tributado e a mulher negra é a mais tributada, por conta do acúmulo dos erros de tributação, das desigualdades de tributação, de vários tipos de impostos e também do rendimento desigual de homens e mulheres brancos e negros. Então, esse é o retrato da nossa fonte de recurso para o orçamento público, seja na esfera municipal, na estadual e na federal, é uma tributação pautada pela indireta. Não, o ICMS é o principal, que está nos estados, mas o ICMS ele é compartilhado com os municípios. Os municípios dependem da cota parte do ICMS, então reproduz essa desigualdade para dentro do seu orçamento. O IPTU municipal também é desigual. O ISS, de serviços municipal, é o mesmo nível de desigualdade do ICMS. E o imposto de renda, acabei de mostrar para vocês, é uma curva muito regressiva que os mais ricos quase não pagam. Então, esse acúmulo faz com que as nossas receitas sejam regressivas. Então, a gente começa o lado do orçamento sem considerar essa desigualdade. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ter duas ações muito importantes. Uma, reformas tributárias que mexam na desigualdade dessa tributação, tanto da indireta quanto da direta. Vocês estão vendo, né, essa movimentação da primeira parte da indireta, a dificuldade que está no Congresso. E a segunda parte, que é a mais importante, que a tributação da renda não chegou, mas a gente precisa atuar nisso. E, para além disso, os estados e municípios também têm que fazer a sua reforma, seja no IPTU, seja no IPVA, todos os outros impostos, que permitam, inclusive, uma discriminação positiva, como está sendo proposta na reforma tributária indireta, que é, eu tributo todo mundo com uma alíquota única, mas o primeiro decil de renda eu faço cashback. Eu tributo essa pessoa, mas eu devolvo. É melhor do que não tributar alguém, porque aí você vai criando brechas, né, de grupos. Tributo todo mundo, mas determinado nível de renda eu anulo, devolvendo o recurso para essa pessoa com cashback. Isso é uma discriminação positiva necessária num país desigual como o nosso. Então, do ponto de vista da reforma da parte da receita, a gente tem que insistir em reformas tributárias mais equânimes e discriminação positiva. E no ponto de vista da despesa, a gente tem que tentar
ajustar a oferta, né, a alocação de recursos de forma mais progressiva, justamente atingindo aquelas pessoas que têm menor renda e que têm maior necessidade. Então, a despesa orçamentária precisa ser progressiva. Não basta ser progressiva se eu continuar sendo regressiva na receita, que é o que a gente tem feito nos últimos anos. Mas as duas coisas precisam se acumular e trabalhar também com uma discriminação positiva. Aí, nesse sentido, já falei um monte, né? Ok. Nesse sentido, na parte da despesa, a questão importante é tentar, que eu venho trazer aqui para vocês, em vez de falar de funções, de temas, né, e classificação, vou deixar essa parte que o Pedro vai falar, a ideia é pensar que os orçamentos hoje são muito difíceis de ser compreendidos pela maior parte da população, e mesmo dentro do poder público, considerando as diversas áreas, tem uma compreensão do nível de desigualdade dentre órgãos e dentre funções. Então, mudar a forma como a gente planeja o orçamento, de como a gente visualiza o gasto, é uma oportunidade da gente reduzir desigualdade. Se eu conseguir, em vez de trabalhar o orçamento de forma global e centralizada, conseguir olhar o orçamento no território, eu consigo fazer um cruzamento de informação de cada território com a quantidade de pessoas que estão no território e de quem são essas pessoas, o seu nível de renda, o seu nível de necessidade. Para isso, eu preciso regionalizar esse orçamento, que hoje é muito centralizado. Então, regionalizar informações orçamentárias tem uma série de consequências e possibilidades. Permite aumentar a participação, porque você tentar conduzir um grupo de pessoas, mesmo um conselho, para discutir 111 bilhões de reais é algo muito difícil, né? Vários de vocês já participaram dessa discussão e é algo absolutamente abstrato. Discutir 1 bilhão é abstrato, 111 é mais abstrato ainda. Mas você discutir nos distritos e nos bairros as possibilidades alocativas entre uma UBS, uma UPA, uma creche ou uma EMEI, é possível. Porque isso concretiza o orçamento e torna real a possibilidade alocativa. Então, eu aumento a possibilidade de participar no território se o orçamento estiver no território, né? E eu vou lá tentar controlar o orçamento do meu território. Com isso, eu consigo mais facilmente inverter prioridade, porque eu consigo olhar no território, cruzando o mapa de desigualdade e o mapa de oferta, eu consigo entender aonde precisa de equipamento e onde já tem. Né? É diferente do que eu ter uma dotação, construção de creches, num volume de 20 bilhões que eu não sei aonde vai, e se aquilo é necessário, do que pensar que eu vou construir creches na Zona Sul e na Zona Leste, em locais onde não tem. Okay? Permite também um planejamento estratégico situacional, muito mais fácil, porque eu estou trabalhando com o território e trabalhando com indicadores de oferta da necessidade de cada habitante daquele território. Então, eu consigo controlar tanto o nível de desigualdade inicial, quanto eu consigo controlar o resultado a partir do controle das pessoas que estão ali no território, sentindo o efeito de implementação daquela política, das metas que estão sendo colocadas. É muito mais fácil do que tentar fazer isso de forma agregada por órgão. Né? Identificação do público-alvo, já comentei. Se eu tenho informação em cada distrito, eu sei quem são as pessoas que moram no distrito. Né? A alocação de recursos, então, vai se dar por redução de desigualdade, criando uma matriz de prioridade. É mais fácil controlar o resultado, porque eu tenho o foco de controle a partir de cada território. E, inclusive, eu consigo montar, né, esse é o sonho idílico, centro de custos. Porque aí eu consigo saber a informação de cada escola naquele território, de quais são os usuários, de quantas são as pessoas que trabalham em cada escola, consigo agregar toda a alocação de recurso por território e eu consigo comparar. Então, eu consigo entender custos reais, que é completamente diferente do que eu pegar uma dotação de 20 bilhões e dividir pelo número de escolas. Não é verdade, isso está considerando um custo médio, que a gente sabe que não é real em São Paulo. O custo de uma escola na Vila Mariana nunca vai ser igual ao custo de uma escola no Sapopemba. Né? Mas para ter essa análise adequada, eu preciso territorializar o gasto.
E aqui eu trouxe algumas informações que eu não sei nem se vai dar tempo de passar todas elas, mas a ideia só é dizer que, assim, a questão da regionalização e o processo de regionalização não é algo novo. É um processo longevo que tem idas e vindas, e aqui, usando as ideias do Eduardo Marx, a gente pode perceber que é um processo oscilante, incremental, oscilante e com fé progressivo, né, para o próximo governo. A Luísa Erundina, quando começa o governo, ela implementa regionais e uma tentativa de discussão de gasto no território. Só que isso finda um pouco antes de findar o seu governo, que o último ano é uma enorme crise financeira, e não consegue seguir. O governo que entra, Maluf e Pita, não seguem com isso, centralizam de novo o gasto. A Marta Suplicy, quando entra, faz a discussão e a votação do PL de subprefeituras, que inclusive coloca o orçamento da educação, da saúde e da assistência nas subprefeituras. Porém, perde a eleição também. O governo seguinte recentraliza de novo o orçamento e, inclusive, não dá andamento para os conselhos de subprefeituras, que tinham sido aprovados na lei. O governo Serra Kassab tem uma recentralização, porém, ao mesmo tempo, em 2008 e 2009, você tem a sociedade civil começando e ampliando um debate, inclusive com parceria internacional, sobre o que são desigualdades nas cidades. E a Rede Nossa São Paulo, então, vai propor, junto com o processo anterior, que era feito na PUC, né, no núcleo lá de desigualdades da PUC, vai propor um mapa de desigualdades da cidade e vai conseguir aprovar uma emenda à lei orgânica que aprova o programa de metas. A aprovação do programa de metas obriga a prefeitura a olhar novamente para um gasto mais territorializado, porque vai ter que aprovar metas no território, com indicadores territorializados. Então, isso obriga o prefeito Kassab, no seu governo seguinte, a fazer o primeiro programa de metas e dar indicadores territorializados, que são não perfeitos, né? Mas é um começo de um processo, de novo, de territorialização da informação. E quando vem o governo Haddad, volta a ideia das subprefeituras, não com um orçamento detalhado, mas com a aprovação dos conselhos, com mecanismos de informação mais territorializada, cria-se o GeoSampa com vários indicadores e anda-se com uma proposta de, dentro do orçamento, começar a identificar o território nas próprias dotações orçamentárias. Esse negócio a gente chamou à época de DA, detalhamento da ação, que foi pegar cada dotação, então, tipo, uma dotação de construção de creche, e abrir um campinho do lado e colocar onde? Em Sapopemba. Construção de creche, onde? Sei lá, no Capão Redondo. Então, ao colocar o detalhamento do território da subprefeitura, eu permito identificar o gasto, né, um detalhamento dessa ação, criando uma territorialização, tanto no programa de metas, quanto no PPA, quanto no orçamento. Não foi fácil, a gente deve ter feito voodoo, com um bonequinho meu e do Pedro, porque a burocracia achou isso o fim da picada, porque em vez de fazer um empenho, ela ia ter que fazer tudo vezes 32. Né? Então, obviamente, esse negócio teve um processo de idas e vindas e deu uma parada. Mas os dados seguiram e a pressão seguiu, e no governo... Opa, passei demais. No governo seguinte, no Dória, o que eles fazem? Eles, e Ricardo Nunes, em vez de deixar o DA na hora de empenhar, eles colocaram para uma etapa para frente. Não sei se todo mundo sabe que a despesa tem várias etapas. Primeiro eu tenho que aprovar no orçamento, depois eu tenho que fazer uma licitação, aí eu vou empenhar um contrato, depois quando entrega, eu vou verificar essa despesa, que é a liquidação até pagar. Então, em vez de fazer na hora do contrato o empenho, deixou para fazer na hora de verificação, na liquidação. Isso deu uma facilitada para a burocracia, o pessoal começou a empenhar mais. Mas ainda assim, caminhando a passos lentos, no atual governo, há 3 anos, com uma incidência forte da Fundação de Setúbal, do Tribunal de Contas, né, que criou um observatório, e sociedade civil e as universidades, a USP participando, propôs-se um processo maior de regionalização, inclusive uma premiação para os órgãos que regionalizassem mais. A premiação quem paga é a TID. Ok. E aí, esse processo de regionalização andou mais, e inclusive ele foi para dentro da lei de diretrizes orçamentárias, e aqui para o
para o decreto de execução orçamentária. Então, com isso, gente, só para dizer, você vai usando instrumentos técnicos, mas que também são políticos, para ir andando com esse processo que hoje está muito mais avançado, a gente consegue ver essa informação, 60% do orçamento regionalizado, mas ainda não é sistêmico. Então, o que falta para a gente, de fato, avançar e reduzir desigualdades? Essa informação ser usada para planejar, para os órgãos regionalizarem e usarem isso para pensar o que eu vou fazer nos próximos 4 anos, aonde está o nível de desigualdade a partir do território que eu estou visualizando, como é que eu vou reformular o orçamento para ter essa informação. E, obviamente, essa informação planejada estratégica tem uma visualização para fora também mais fácil. E acho que nesse ponto da visualização que o Pedro vai falar, e também do índice de priorização, né, e de redução de desigualdades. Desculpa aí que eu passei, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Úrsula. Agora a gente passa a palavra, então, para o Pedro. 15 a 20 minutos, tá? Obrigada. Tá certo. Vou só achar minha apresentação aqui. Ok. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Queria começar também agradecendo ao convite, né? É uma alegria grande estar aqui nesse processo de formação do DEJUS, contribuindo para a gente pensar, né, como a gente pode pensar uma cidade mais justa, né, nesse contexto de eleições municipais. Eu tinha feito um acordo com a Úrsula da gente dividir um pouco, né, a apresentação de hoje. Ela focou mais nessa parte da receita, do conflito distributivo na arrecadação, né, do sistema tributário, e eu falaria um pouco mais, né, de como o bolo, como a gente pode pensar numa divisão do bolo um pouco mais equitativa, né, orientada por critérios de combate às desigualdades. Como a gente sabe, né, acho que não vai ser novidade para ninguém, o orçamento ele é um instrumento que dá materialidade, né, ao conflito distributivo, né? É nesse instrumento que esses recursos que são arrecadados dessa maneira injusta, né, que a professora Úrsula colocou, como é que eles vão ser distribuídos, né? Que políticas que vão ser financiadas, que políticas que não vão ser financiadas, né? Que grupos da sociedade vão perder ou vão ganhar, né? As dotações do orçamento, a forma que as despesas estão colocadas aí no projeto de lei, na lei orçamentária que é aprovada, elas um pouco arbitram, né? Ou expressam essa decisão, né, do conflito distributivo, quem está ganhando, quem está perdendo. Só que, né, o orçamento ele foi sendo construído de uma maneira, né, em que essas despesas elas estão classificadas de uma determinada forma, ou de algumas determinadas formas, né, a gente vai falar um pouco sobre isso. Só que essas formas nem sempre, né, elas traduzem ou dialogam com como a gente está falando, né, sobre desigualdade, sobre conflito distributivo na sociedade, né? Então, historicamente, né, a forma que a classificação do orçamento foi construída, ela tem muito a ver com a discussão de controle, né? O que a gente quer controlar na forma que o governo está usando os recursos públicos, né? Então, quando o orçamento surge lá na virada do século XIX, tinha uma preocupação, né? O orçamento era um pouco a tradução do parlamento impondo seu controle ao poder executivo, né? Ela tem muito a ver com as próprias revoluções burguesas, a forma que o Estado moderno foi se constituindo, né? O orçamento surge nesse contexto, e se a gente vai olhar os primeiros orçamentos, eles são bastante simples, eles trazem uma classificação institucional. Então a gente vai ter lá tanto de recurso para o Ministério da Defesa, tanto de recurso para o Ministério das Relações Exteriores, né? E também eram estados relativamente simples quando o orçamento surge, né? Você não tinha grandes políticas públicas de educação, saúde, proteção do meio ambiente, nada disso existia, né? À medida que o Estado vai se complexificando, vão surgindo novas formas de controle, né? Um pouco para garantir que essa complexidade está sendo administrada. Então, primeiro surge a classificação econômica, então a gente quer saber, né, como o Estado está gastando, que tipo de despesa, se é com contrato, se é com pessoal, se é com investimento, né? Essa informação que nos dá é a classificação econômica.
E mais para frente, né, lá para os anos 60, quando a gente começa a falar, quando a gente tem lá a crise do petróleo, os estados começam a ter menos recursos, aí começa a ter uma preocupação um pouco maior, né, de se a gente está gastando bem ou não está. Então a gente quer enxergar as políticas públicas, quer enxergar os resultados que vão ser obtidos, né, dentro do orçamento. Aí surge o que a gente chama de classificação funcional programática, né? Eu quero saber qual é a política pública que está sendo financiada, qual é o programa, que resultado que eu espero obter com aquele gasto, né? E mais recentemente, né, hoje o debate do orçamento ele está bastante centrado também, né, no resultado fiscal do Estado, né? O Estado está conseguindo né, fazer a gestão do seu nível de endividamento, né, e hoje a gente começa a classificar as dotações orçamentárias também quanto ao seu impacto fiscal, né, quando a gente fala do orçamento federal, do RP, né, do resultado primário, se a despesa impacta ou não o resultado primário, se ela é discricionária ou não é, né, também é um tipo de classificação que, né, vai respondendo à forma com que a gente está falando sobre orçamento público hoje. Então, quando a gente olha uma dotação hoje em dia, né, eu gosto de mostrar para chocar mesmo. Ela tem né, isso aqui é uma dotação da Prefeitura de São Paulo. Ela é uma coisa assim, né? Ela traz ela traz todas essas camadas, né, de históricas de como a gente vai evoluindo na classificação do orçamento. Então, no começo a gente tem a classificação institucional. Então essa aqui é uma unidade, é uma dotação da Secretaria Municipal de Saúde, na verdade é o Fundo Municipal de Saúde, mas para simplificar um pouco, coloquei a Secretaria. Aí a gente tem a classificação funcional, né? Então essa aqui é uma dotação de saúde, a função saúde, subfunção assistência hospitalar e ambulatorial. Ela né, tem uma classificação programática que vai me dizer que ela é do programa. Essa aqui é da época do Haddad, tá? Então hoje já não vai ser a mesma classificação programática, mas ela é do programa Ações e Serviços da Saúde, do projeto Atividade Construção de Hospitais, e a classificação econômica vai me dizer, né, que ela é uma despesa de capital, do grupo de investimento, da modalidade de aplicação direta, o elemento de despesas obra e instalação, e a fonte de recurso, né, da onde vem esse recurso originalmente, vai me dizer que ela é uma transferência federal. Então, a despesa que estiver aqui é uma despesa com construção de hospital, né, com um recurso que vem do governo federal, executada pela Secretaria Municipal da Saúde. Tá, então, já é complexo, né, pessoal? Não é muito simples. Em geral, tem muita gente que se assusta quando começa a ver esses números. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com orçamento, me assustava bastante. Só que tem coisa faltando aqui ainda, né? A Úrsula falou um pouco da questão da regionalização. Então, aqui a gente não vê a região da cidade, por exemplo, né? Em que bairro que essa despesa aconteceu? Onde que é esse hospital? Aqui não nos diz. A não ser que essa informação estivesse no nome do projeto atividade ou no nome do programa, eu não ia ter como saber, né? Eu não tenho como saber onde no território ela acontece. Né? Então, quando a gente olha, só para ter uma ideia, né? Essa aqui é a classificação de funções e subfunções. Né? Essa é padronizada para todos os entes federativos, e ela basicamente, né, fala das caixinhas do governo. Né? Então, eu tenho uma função saúde, uma função educação, uma função trabalho, uma função cultura, uma função ciência e tecnologia. Né? Isso foi acontecendo porque, bom, o Estado, para dar conta da complexidade de gerir todas as políticas públicas, ele precisou ir se especializando e dividindo a gestão do gasto também nessas caixinhas. Mas quando a gente fala de combate às desigualdades, né, frequentemente a gente está falando de coisas que fogem dessa classificação. Né? Então, peguei algumas notícias aqui, né, de questões que têm a ver com combate às desigualdades. Primeiro, né, a professora Úrsula falou do mapa da desigualdade. Né? Todo ano, quando a Rede Nossa São Paulo lança o mapa da desigualdade, esse é o dado que sempre mais choca. Né? Então, quem mora nos Jardins e quem mora no extremo norte de São Paulo tem uma diferença de 23 anos. Né? Quem mora em Anhanguera morre 23 anos antes de quem mora no Itaim Bibi. Né? Uma desigualdade de território. Né? Como é que você vai planejar? Se o seu orçamento não tem informação do território, como é que você enfrenta esse problema? Né? Como é que você aloca recursos para enfrentar esse problema? Né?
Vamos olhar outro problema. Brancos têm rendimento cerca de 40% maior do que negros, né? Outra coisa que não aparece aqui, vocês viram público-alvo? Eu consigo saber, né, quem é o beneficiário dessa política, se são pessoas negras, se são pessoas brancas, ou se ela foi pensada de alguma maneira para estar, né, num local que tem mais população negra do que população branca, porque a gente sabe que essa população é mais vulnerabilizada, né? Não temos essa informação no orçamento, né? A cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência. A maioria dos estados, né, o governo federal, tem programas específicos de combate à violência contra as mulheres. Mas só, né, ter mecanismos de denúncia, ter delegacia para as mulheres, não vai resolver esse problema, né? Essa é uma questão que tem que ser abordada em várias políticas públicas, ela tem que estar na política de saúde, né? Quem está na linha de frente da saúde tem que conseguir identificar esses sinais de violência, tem que estar na educação, tem que ter campanhas de sensibilização, enfim, tem várias estratégias que têm que ser adotadas em todas as caixinhas, né, dentro do Estado, para que esse problema seja atacado, né? Estudo mostra que escolas com mais alunos negros têm piores estruturas. De novo, né, como é que a gente trata isso se a gente não tem o lugar, se a gente não tem o público beneficiário dentro do orçamento? Por fim, né, a questão climática, né? Crianças e adolescentes são os que mais sofrem com mudanças climáticas. Aqui a gente tem um tema transversal, que é crianças e adolescentes, outro tema transversal, que são as mudanças climáticas. Como é que eu planejo, né? Como é que eu sei, como é que eu penso nesse problema dentro dessas caixinhas, da forma que o orçamento está organizado hoje, né? Então, o que a gente está vendo é que, né, os critérios de classificação da despesa atuais, eles não atendem aos desafios de combate às desigualdades, porque eles são, por natureza, transversais, né? Eles são problemas complexos, com múltiplas causas, múltiplas possibilidades de solução. A gente tem que atacar eles com uma abordagem mais integral, né? E a forma que o orçamento está pensado hoje não responde a isso, né? Então, tem algumas perguntas que são bem importantes para quem está na sociedade civil, na academia, trabalhando questões de desigualdades, que o orçamento público ainda não ajuda a responder, né? A Úrsula colocou uma delas. Quando você vai discutir orçamento, em qualquer lugar que você vai, né, a primeira coisa que te perguntam é: mas qual é o valor para o meu bairro? Quanto que ela gasta no meu bairro, né? Quanto que a prefeitura gasta aqui? Hoje, né, a gente está chegando perto de conseguir responder isso, mas depois, aqui em São Paulo, né? Mas depois de um trabalho bastante longo aí, de uma série, de todo esse incrementalismo que foi se acumulando, hoje a gente consegue chegar perto de responder essa pergunta, né? Quanto eu gasto, quanto é o valor previsto no orçamento para o atendimento às pessoas negras, ou algum outro público-alvo que a gente escolha, para criança e adolescente, para mulheres, né? Quanto é gasto em políticas sensíveis às necessidades específicas das mulheres, da população negra, né? Quanto é investido no enfrentamento às mudanças climáticas, né? Para além do que é óbvio, do que está no Ministério do Meio Ambiente, né? Do orçamento que é direcionado para isso, você tem uma série de outras políticas que contribuem para isso, você tem gasto tributário que contribui para isso, né? A gente está incentivando ou não está incentivando por meio da política tributária essas mudanças climáticas, o combate, né, a redução, as políticas de adaptação, tudo isso a gente não consegue responder ainda, né? Para a gente conseguir responder essas perguntas, a gente tem que trabalhar novas formas de marcação do orçamento, né, que vão permitir que a gente produza dados que ajudem a diagnosticar desigualdades no atendimento a públicos vulneráveis, que permitam a gente planejar para o combate às desigualdades, então usar esses dados, né, para direcionar as políticas públicas para os territórios, para os públicos-alvos, para a estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, e que a gente permita, né, envolver mais pessoas no debate sobre o uso dos recursos públicos, né? Se a sociedade está falando da importância da equidade racial, da importância da equidade de gênero, das mudanças climáticas, o orçamento tem que encontrar, né, tem que encontrar a população nesse diálogo, tem que falar a mesma língua para que a gente consiga trazer as pessoas para falar sobre orçamento público, né, para que a gente consiga pensar novas formas de participação social e até ter um debate público, né, que o orçamento ajude a fazer, né, que não seja só, que a gente não fique só falando se vai ter déficit ou vai ter superávit todo ano que o orçamento chega no Congresso, né.
Enfim, o que a gente tem, né, de boas práticas nesse sentido, né, que a gente está caminhando para ter novas formas de marcação no orçamento. A professora Úrsula já falou um pouco, né, que é a questão do detalhamento da ação da Prefeitura de São Paulo. Então, ele é esse código, mais alguns números, porque faltavam naquela dotação, mas ele vai dizer, né, os 3 primeiros números vão dizer se é uma despesa regionalizável ou não, né, por exemplo, dívida, previdência, não são despesas regionalizáveis. Então, os 3 primeiros números me dizem se é regionalizável ou não. Aí vem região, os 2 segundos números, subprefeitura, distrito, e aí um número sequencial que vai me dizer se é suponha que eu tenho 2 creches planejadas no mesmo distrito, eu consigo diferenciar uma da outra para saber quanto eu estou gastando com cada uma, né? Começar a ter informações regionalizadas do orçamento em São Paulo permitiu à prefeitura avançar, né, na direção de ter um PPA com planejamento do uso de recursos regionalizado, né? Então, isso foi uma parceria que a Fundação Tite Setúbal fez com a Prefeitura de São Paulo, em que a gente desenvolveu um índice de distribuição regional do gasto público, né, com base numa cesta de indicadores de vulnerabilidade, né, para cada território. Então, alguns indicadores são, por exemplo, número de pessoas morando em favelas, número de pessoas sem acesso a água e esgoto, taxa de mortes por causas externas, né, por causas violentas, de cada região. O que fez com que a gente tivesse um mapa, né, para cada subprefeitura, onde está concentrada a vulnerabilidade na cidade. E aí uma parte do recurso de investimento da cidade, a Fundação defendia que fosse todo investimento, a prefeitura optou por começar com um piloto, né, de uma parte de pelo menos 5 bilhões ao longo de 4 anos, vai ser distribuída de acordo com esses critérios, né, direcionando mais recursos para as regiões mais vulneráveis. Isso permite a gente ter, né, uma referência de quanto recurso a gente vai ter por território para investimentos, que possibilite, por exemplo, a gente chegar num território e fazer uma discussão participativa sobre isso, né? Não mais sobre uma fatia pequena do orçamento, né, como era o orçamento participativo, em que você destacava um pedaço do orçamento para decisão, mas um pedaço maior, né? Todo o investimento de um determinado território, né? Então, a gente entende que isso é um avanço, e a gente está, né, como fundação, defendendo para esse próximo ciclo de planejamento, que vai começar ano que vem, né, com o novo prefeito ou prefeita, que isso seja feito de uma forma ainda mais radical, né, que a gente traga esse índice para o programa de metas, que é o principal, acho que hoje é o principal instrumento de planejamento na cidade de São Paulo, né, que de fato comunica com a população, de fato tem algum papel de coordenação aí entre as várias secretarias, para que a gente possa já ter, logo no começo do mandato, uma estimativa de quanto recurso vai ter em cada território, para que isso possa orientar processos participativos de decisão, né, de como essas metas vão ser distribuídas, né, na cidade, e que você já tenha, desde o começo, esse compromisso com o combate às desigualdades dessa forma mais técnica, né, orientada pelos indicadores. Além disso, né, o que a gente tem de boas práticas interessantes, né, nessa questão de novas formas de marcação do orçamento? O governo federal avançou bastante com o que se chama de agendas transversais, né? Então, no plano plurianual, você tem 5 agendas transversais, que são mulheres, igualdade racial, povos indígenas, crianças e adolescentes e meio ambiente. E dentro do PPA você tem a marcação de várias entregas, vários objetivos específicos, dentro, né, de todos os programas para contribuir para essa agenda, né? Então, isso quer dizer que a política para as mulheres não tem só um programa para as mulheres, que está falando de combate à violência. Você também tem, por exemplo, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ações, né, para assistência técnica voltada para as mulheres, assistência técnica rural. Dentro do Ministério da Justiça vai ter ações, né, sobre o tema do combate à violência. Dentro de cidades você vai ter, né, entregas específicas. Então você vai marcando, né, de forma transversal, dentro de todos os ministérios, né, das entregas de todos os ministérios, compromissos específicos com determinados públicos, né? E a ideia é que isso se desdobre, e está se desdobrando, embora ainda de forma preliminar, porque não é fácil fazer isso dentro daquela estrutura de classificação que eu mostrei, mas está se desdobrando
numa possibilidade de acompanhamento de como essas entregas estão sendo financiadas. Então tem um painel, tem relatórios, né, que o governo federal, a SOF, né, a Secretaria de Orçamento está lançando, e tem um painel que permite você acompanhar para cada agenda dessas quanto está previsto de gasto exclusivo, né, que são dotações exclusivas para aquela agenda, e quanto está previsto de gasto não exclusivo. Essa, né, como você apropria esse gasto não exclusivo, né, como é que você pega aquela dotação que não foi pensada com essa lógica e tira um pedaço dela para apropriar, isso é um debate super complicado, né, não é muito simples, mas está avançando aos poucos, e acho que o que o governo federal está fazendo é uma referência importante aí para a gente pensar isso também no contexto local. E aí, fazendo um pouco de merchan do trabalho que eu e a Bia temos feito, a Fundação Tite Setúbal tem feito, a gente tem também apoiado alguns estados, né, que estão interessados em avançar nessa discussão de transversalidade no orçamento. O Ceará fez um PPA transversal, né, com resultados para várias áreas transversais, e o Acre lançou seu primeiro relatório de orçamento sensível a gênero, e a gente apoiou eles nesse processo, né? Então, tentando apropriar dentro das várias dotações onde está a despesa com gênero. Achei que eu tinha pouco para falar, tô falando um clássico, né? Sempre assim. Mas já estou no último. Bom, e aí, assim, só para fazer só para fazer um merchan, eu ia falar, um merchan das coisas do Reage e das coisas que a Fundação está fazendo, né? Eu coordeno o programa de planejamento e orçamento público da Fundação, e o que a gente discute é justamente planejamento e orçamento e combate às desigualdades. Então, eu estou deixando aqui algumas referências, né? A gente fez um guia de orçamentos sensíveis a gênero e raça, voltados para gestores estaduais e municipais. A gente fez um curso no YouTube, né? Canal em frente no YouTube, está disponível o curso de orçamentos sensíveis a gênero e raça. São 5 episódios, a ideia é ser uma introdução a esse tema para quem estiver interessado. A gente tem um prêmio que premia artigos sobre esse tema, orçamento público combate às desigualdades, todo ano, né, em parceria com a Secor, com a BPN e com a REP. E a gente tem, né, toda a série de publicações do IRAGE-SP, que é aqui a gente a que inspirou, né, foi o que baseou a parceria da Fundação com a Prefeitura para pensar o índice de distribuição territorial do orçamento público, e devemos lançar em breve, acho que nos próximos 30 dias, né, Fê? Uma nova um pouco contando dessa nova proposta para o próximo ciclo que a gente está fazendo. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Bom, agora a gente vai passar para as perguntas. Não sei se alguém tem, aí eu passaria o microfone. Se alguém da audiência aqui teria alguma inquietude, alguma pergunta. Sim, depois tenho eu, hein? Obrigada, Adri. Obrigada. Bom, primeiro agradecer a Úrsula e ao Pedro pelas apresentações, muito complementares, inclusive, né, dos panoramas aí do governo federal até chegar na cidade. E pelo que eu estou entendendo das duas falas, vocês estão fazendo uma defesa não consolidada expressamente, mas é uma defesa de um orçamento participativo territorializado, né? E aí, lembrando aqui dos nossos estudos no grupo de estudos sobre cidades, o tanto que a gente conversava sobre a distribuição de poder na cidade, né? As subprefeituras, prefeituras regionais, que já tiveram diversas terminologias, mas, no fim das contas, elas são um problema permanente do ponto de vista da distribuição de poder e da luta por poder também, né? Aí a gente conhece as histórias das ocupações desses cargos, né? Quem foram os ocupantes, tem padrões, né, por prefeito, etc. Então, minha pergunta para vocês a presença da participação social é um componente quase obrigatório para que isso funcione de uma maneira desejável, porque, do ponto de vista da distribuição de poder e de quem for alocar esses recursos, né, por que as tentativas, às vezes, de até democratizar mais esse espaço? Eu me lembro que o Fernando Haddad queria
chegou a desenhar, né, a prefeitura chegou a desenhar um projeto de eleições para as subprefeituras, né, o que caiu como uma bomba, assim. Então, queria que vocês, se vocês têm uma reflexão sobre qual é o nível de segurança que a gente tem ao promover essa distribuição, né, de poder, pensando que sim, né, você não ter um conhecimento, como é que você engaja as pessoas sem um conhecimento sobre o que está acontecendo no seu território imediato? E tem várias cidades que têm experiências muito positivas, né, desse ponto de vista. Obrigada. Obrigada. Acho que tem uma pergunta ali no fundo. O Adrian tem também? Então, vamos coletar umas 4 e aí a gente responde, pode ser? Olá, olá Úrsula, olá Pedro, oi de novo. Para quem não está me vendo, eu sou o André Lerner aqui do ENIDAC, tá? Que está falando. Eu gostei muito da apresentação, parabéns. Eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Primeiro, né, eu gostaria de sugerir, enfim, não sei se a gente vai conseguir um dia, entender qual que é a relação entre a arquitetura de orçamento e a arquitetura dos sistemas, né, de base de dados que deram origem a esses orçamentos. São contratos antigos que vêm da IBM e que são arquiteturas de base de dados que mudaram, né? Então, na verdade, quando você pega um orçamento, você pega um legado. E isso é uma coisa interessante, porque a arquitetura de dados, né, que é uma herança do tempo da ditadura, era uma arquitetura de modelo ERP, né, que, enfim, ele tinha uma arquitetura linear. E hoje mudou. Hoje você tem sistemas orientados a objeto que dá para fazer bastante coisa com isso. E a consequência dessa arquitetura é que o orçamento é discricionário. Então, as categorias de custo são exclusivas e elas são excludentes entre si. E isso é um problema, porque se você vai tratar de, enfim, saúde da criança, você tem componentes de educação na saúde da criança, como você tem componentes pedagógicos, né, na saúde da criança, da mesma maneira que o oposto também acontece. Você tem componentes de saúde da criança, né, na construção de modelos pedagógicos. Então, eu vejo que tem aqui uma dificuldade de arquitetura, né, de alocação de informação para aplicação do orçamento, e também a gente tem um modelo, uma arquitetura para todos os tipos de problema e todos os tipos de questão que você está resolvendo, né? Então, assim, seja um problema geral, um problema específico, um problema, assim, que está implantado, ou um problema que vai passar, né, a gente tem um tipo de orçamento só. Então, só para dar, não só criar o problema, mas dar a solução também, quer dizer, todo mundo resolve isso com um orçamento de base em um projeto, né? Então, você faz um orçamento de base em um projeto e faz uma ponte com essa arquitetura. E aí que entra processos participativos, né? Como é que você, a partir de processos participativos, você pensa fazer orçamento de base em um projeto e fazer a ponte com esse orçamento mais estruturado. E aí eu tenho uma pergunta, outra, que é uma pergunta, enfim, de desconhecimento mesmo, que como é que essas agendas transversais são construídas, classificadas e essa alocação é feita, né? Quer dizer, são critérios participativos, não são? Quais são? Então é isso. Obrigado, parabéns. Espero que tudo isso que vocês estejam prevendo, que a gente consiga implementar, porque é muito legal. Parabéns. Bom, adorei a apresentação, muito obrigado. Me parece que tem uma... Gostaria de ouvir se vocês têm alguma ideia dos interesses que eventualmente podem suscitar a marcação do orçamento, que é uma coisa muito interessante, porque, de um lado, ela possibilitará a participação de atores sociais, que isso é fundamental. De outro lado, provavelmente, vocês abrirão a possibilidade de ler orçamento a um conjunto de atores que provavelmente tem muito mais capacidade de pressão do que os processos participativos. Então, a marcação me parece que tem um avanço fundamental, porque do ponto de vista dos processos participativos, o que a gente costumava fazer era ou você faz consulta,
e então as pessoas pedem demandas, e isso tem efeitos muito limitados, ou você dá um pedaço do orçamento, então se pede uma obra, o tipo OP, ou você coloca as pessoas para discutir e você precisa simplificar o mundo para elas, porque você precisa produzir uma espécie de diagnóstico, então você faz um mini público. No mini público você resume esse problema todo, e você faz um cenário, você faz uma alocação. Se tudo isso funcionasse muito bem, um cidadão médio poderia ler como que o orçamento está alocado no seu território, e comparar com outros territórios, e pedir, e cobrar, e votar. Isso teria efeitos maravilhosos. Mas ele não é o único ator. Então, eu gostaria de ouvi-los a respeito de que outras pressões poderiam exercer efeito sobre a orientação do orçamento, e talvez pressões que sejam bem interessantes do ponto de vista de produzir distribuição, porque o cidadão não é o único interessado em produzir distribuição territorial. Vocês acham que tá bom assim? Então, Podia começar a responder, Vocês- depois a gente pega outra se tiver. Ou tem Tá mais bom. gente já levantada a mão? tem, mas vai mais de vocês, porque talvez tenha muitos temas. Não, tudo bem. Podemos responder essa e a gente faz mais o segundo rodada? Tá bom. Bem, obrigada pelas perguntas. Carol, sua pergunta é importante para organizar uma coisa, acho que não ficou clara nem na minha fala, nem da do Pedro. A ideia da territorialização, da regionalização, não é colocar o orçamento nas subprefeituras. Não é isso. Isso é uma briga política que não vai acontecer. Então, tem parte do orçamento que já é das subprefeituras, ficará lá. A ideia é fazer com que o orçamento que está na educação fique claro aonde ele está. Entendeu? É territorializar o orçamento de cada órgão. Em vez de estar tudo concentrado no gabinete do secretário de SME, eu saber quanto daquilo é de cada DRE, de cada Diretoria Regional de Ensino, e dentro de cada DRE, de quanto é de cada subprefeitura e quanto distrito. Então, seria você trabalhar com toda a massa de informação e de recursos, chegando até o território, independente de quem é da classificação institucional, se é ou não subprefeitura. Então, se a educação vai continuar agindo na educação, ela pelo menos vai dizer no território aonde que ela coloca o recurso da merenda. Quanto da merenda ela põe em cada parte. E, de fato, sim, ao colocar essas informações, você gera uma discussão ao mostrar que não é equânime, ou que tem discrepância, ou talvez seja equânime, a gente suspeita que não. Enfim, é interessante porque, assim, tem um dado, assim, um spoiler, um dado de salários que a gente viu, que eu era crente que os salários estariam super concentrados só na região central, e a gente viu que ao longo dos últimos anos, com a abertura desse dado, que você tem um espraiamento nas subprefeituras, né, da ponta da leste e da sul. Então, não é tão desigual quanto a gente imaginava. Tem níveis de desigualdade, mas é menos desigual a questão dos salários em educação do que eu pensava, por exemplo. Então, ao abrir o dado, revelou-se uma coisa interessante, que é diferente do que a gente imaginava, né? Não sei se você quer complementar essa, e a gente vai indo uma a uma. Não, em geral surge essa confusão, né, quando a gente explica, mas é isso, a ideia não é dar este orçamento para, né, um subprefeito decidir, né? É você ter essa organização do que está sendo planejado e do que está sendo executado por subprefeitura, para daí, né, novos atores poderem decidir. Então, a gente tem defendido que seja essa discussão, por exemplo, né, a partir do momento que você tem, pelo índice, um valor previsto para a subprefeitura no PPA em 4 anos, a nossa ideia é que você traga a população para discutir, né? A gente fez um teste, acho que o Adrian conhece, dos mini-públicos. A gente usou mini-públicos para tentar definir como é que você poderia fazer, né? Era um pouco para testar esse modelo, se seria... se você simplificasse e organizasse os processos decisórios, você conseguiria trazer o cidadão comum. A gente chegou à conclusão que funciona. Mas esse é um método. Você poderia, né, ter essa decisão pelos conselhos de participativos municipais que existem hoje, né? Você poderia ter, talvez, uma discussão pelos próprios conselhos de política pública, pensando como isso vai ser feito, né? Mas o que você teria, que acho que a prefeitura nunca teve, é um plano de ação por subprefeitura, né? Hoje não você tem o plano setorial, né, que o plano diretor obriga, mas ele não tem um vínculo com o orçamento, por exemplo, né? Ele não tem uma meta do quanto de cada política, né? O que vai ser
implantado na sua prefeitura. Então, você poderia ter um instrumento, de fato, de planejamento, como tem o programa de metas para a cidade, ter um instrumento no nível da subprefeitura. Agora, ninguém é ingênuo, nem tudo são flores. Isso é extremamente difícil. E a principal dificuldade, na nossa opinião, não é nem externa no primeiro momento, é interna. Porque fazer isso significa você dizer para toda a burocracia interna que está acostumada a fazer compra centralizada, que ela vai ter que pensar como ela compra, como ela se licita, pensando o território e abrir essa despesa, que não é qualquer despesa. A educação até parece relativamente fácil, mas pensa em você descentralizar o gasto do subsídio à tarifa, que você sabe bem quão complexo é isso. Significa dizer, ou a coleta e varrição, que duas concessionárias, né, um duopólio, administra um contrato de quase 4 bilhões que incide na cidade onde? Não é igual. A tarifa, o subsídio da tarifa também não é igual. Para isso, essa é uma das áreas que a gente tem tido mais resistência, porque significa pensar como é que as linhas estão sendo administradas, quantas pessoas entram em cada linha para dizer como é que o subsídio está sendo atribuído a cada pedaço da cidade. E isso, abrir essa informação, é uma disputa política intensa, porque aí eu vou pensar, bem, então eu arrecado recurso de forma regressiva e na hora de eu distribuir também é regressivo? Mesmo numa área de consumo que deveria ter ali para todos, é regressivo. Se a gente abrir essas áreas, a gente vai ver que é, porque a varrição da cidade não é igual no centro expandido e na periferia, e tampouco a coleta. Né? Então, tem uma questão que é externa de pressão, mas internamente você tem que convencer a burocracia que vale a pena abrir isso, porque isso vai ajudar a planejar melhor. Mas é óbvio que não é só técnico, isso é enfrentamento político de contratos oligopolizados com interesses importantes do capital do urbano. Então, é possível, já entrando na resposta do André, o orçamento é um cubo. Já é um cubo, porque você tem aqui classificação institucional, classificação funcional, programática e econômica. Eu posso ver cada uma delas isolada ou todas em conjunto, como o Pedro mostrou. Então, ele funciona como um cubo, que você consegue trabalhar recortes desse orçamento. É como se colocar mais um recorte nesse cubo e colocar público-alvo, por exemplo. Okay? Se você trabalhar com as ideias de BI hoje em dia, você consegue cruzar a informação que vem de mapa do território com a informação orçamentária. Dá para fazer isso. Né? Você sabe. Então, eu acho que hoje, 2024, a questão de TI é o menor dos problemas. Já foi um grande problema. Hoje é o menor dos problemas. O maior problema é o convencimento político de que faz sentido abrir e colocar o público-alvo no orçamento. Entendeu? Então, essa é uma discussão. Tem bases completamente distintas e que não batem, que vai ter que ajustar, mas que é possível fazer, porque você já começou o detalhamento da ação, é seguir no... Eu acho até que um dia a gente vai conseguir colocar CEP. Em vez de fazer todo aquele detalhamento que a gente está fazendo para distrito, dá para pôr o CEP, porque aí você vai direto naquele local. Né? Hoje a educação tem informação por CEP para merenda, e tem informação por CEP em algumas coisas de remédio na saúde. Exato. Se você conseguir fazer isso para tudo, você administra tudo. Agora, lembre, a gente está falando de São Paulo, tá, gente? Essa não é a realidade da maior parte das capitais. Belo Horizonte está fazendo, Fortaleza está fazendo, tem tentativas, acho que talvez em Curitiba, mas isso não é para todos os municípios, depende, né? Agora, São Paulo, se administrado centralizadamente, é um retrocesso. Uma cidade como a nossa não pode ser administrada de forma centralizada. E aí, Adriana, a sua pergunta ela é importante, eu acho que eu não sei a resposta. Porque na hora que abrir, evidentemente, você tem todo mundo visualizando e percebendo que as coisas são distintas e que poderiam ser mais ainda ou menos. Então, você vai trazer talvez mais gente para a discussão de orçamento, intrigada, né, e incomodada com a desigualdade. A única coisa que eu acho é que quem hoje tem muito interesse no orçamento já está por dentro da informação. Então, as empresas de ônibus, o duopólio das concessionárias de lixo, né, as OS da saúde, elas têm uma informação super privilegiada do que elas fazem, que a maior parte da população que está no controle externo não sabe. Então, ao abrir, pelo menos, você vai ter uma miríade maior de pessoas fazendo essa discussão, ok? E também, dentro da Câmara, você tem níveis de conhecimento dentro dos vereadores e dos grupos ali da região muito distintos. Alguns conhecem mais, outros menos. Eu acho que no que você conseguir abrir a informação, se aumenta a disputa. O conflito pode tender a aumentar,
Mas aí vai depender de que governo está ali colocado e de governabilidade para tentar encaminhar esse conflito. Não sei se vai ser pior, né? Porque como é hoje já é muito ruim. A discussão que a gente está fazendo aqui, né, que dos volumes de investimentos que o Pedro falou, coloca-se o índice. O fato de colocar o índice não quer dizer que a prefeitura usa, né, gente? Então, ou usa o índice de investimento, mas dentro daquilo que ela decidiu que vai investir, que é recap. Ótimo, aí ela coloca na cidade, mas ela só está fazendo recapeamento. Então, tem que fazer essa pressão externa mesmo. Não sei se a gente vai chegar a ter coletivos de participação em cada distrito, mas pelo menos se aumenta a possibilidade de ter informação para barganhar. Essa é a ideia. Pedro. Eu só complementando um pouco a Úrsula em algumas questões, né? Quando você falou dessa questão, pode ser que em algum momento a gente tenha o CEP, né? Eu queria destacar que em Fortaleza, por exemplo, né, onde eles estão avançando também nessa discussão de regionalização, tudo que é investimento, né, tudo que está no plano de governo, você tem a informação do CEP. Então, todas as obras, ou tudo que a prefeitura está entregando, né, que está no programa de governo do prefeito, está regionalizado num portal nesse nível do endereço mesmo, né? Então, tem um ponto no mapa e eles conseguiram fazer isso interligando o sistema de gestão do orçamento com o sistema de gestão de projeto. Então, cada liberação de despesa para investimento dentro do sistema orçamentário, ela está vinculada a um projeto dentro desse sistema de gestão de projeto. Então, não só você tem a informação do CEP, mas você tem, por exemplo, o andamento, em que fase da contratação está, né? Então, é um sistema bem interessante, assim, a forma que eles conseguiram amarrar, né? Só corroborando seu argumento, que acho que não é necessariamente uma questão de TI, né? Embora, né, apesar de não ser uma questão de TI, acho que é uma questão de convencimento, como a Úrsula colocou, eu acho que tem desafios técnicos importantes, principalmente quando a gente pensa essa discussão de classificação para o público-alvo, né? Não é muito fácil pegar uma política universal ou construída como uma política universal e você dizer, por exemplo, quanto do gasto vai ser apropriado. Então, quando a gente fala assim, quanto, né, se a gente vai fazer um orçamento sensível a gênero, quanto da despesa com creche eu deveria apropriar? Né? Toda, porque a política de creches possibilita que as mulheres trabalhem, né, autonomia econômica das mulheres, mas ela não é uma política pensada para isso, é uma política de educação infantil. Então, eu deveria olhar só para né, o quanto dessa despesa está indo, por exemplo, para mães solteiras, né? Não sei. Né? É uma discussão que a gente fica bastante... Né? A gente está no grupo de trabalho do Observatório de Políticas Públicas do TCM que discute isso e a gente frequentemente... Estamos nesse ponto. Então, frequentemente, a gente está né, discutindo. Outra que eu acho super interessante. O Bolsa Família é uma política sensível a gênero? Por um lado, transfere o recurso para as mulheres. Para o outro, de alguma maneira, você está se apoiando do papel tradicional de cuidadora que a mulher tem na casa, né? Você a mulher cuida bem do dinheiro, porque ela é a mãe, ela vai saber como gastar. Você não está dando... Você está se apoiando do papel tradicional de gênero, né? Que as mulheres performam. Então, é uma política sensível a gênero ou não? Tem discussões, né, entre várias amigas que são feministas, enfim, que acho que não tem um consenso tão simples. Então, é difícil fazer. Tem desafios técnicos, mas, claro, isso é uma questão de você ir discutindo, aprofundando, pactuando quais são os entendimentos. Né? A partir do momento que você tiver um direcionamento político de ir nesse sentido, eu acho que vai ficar... É uma questão da gente ir acumulando né, como tratar esses temas. Só respondendo o André, né, sobre a questão das agendas transversais, como elas foram construídas, e se foi de forma participativa, durante a construção do PPA federal, cada ministério tinha uma oficina para decidir quais iam ser seus programas, suas entregas, e os ministérios que coordenam as políticas transversais, Ministério das Mulheres, Ministério do Meio Ambiente, né, participavam disso e colocavam as suas questões. Né? Eles estavam respaldados pelo processo, né, ou dizem que estavam respaldados pelo processo participativo que aconteceu no PPA federal, que foi, né, aquela consulta em vários estados, teve consulta pela internet, né? Então, se foi participativo ou não depende um pouco da
de como a gente vai julgar esse processo participativo que aconteceu, né? Mas foi uma construção feita ao longo das oficinas de cada ministério. Reagindo também ao que o professor Adrian colocou, né, sobre que outros atores, o que acontece quando a gente abre essa informação, o que a gente tem visto como Fundação TID é que a partir do momento que a gente entrou nesse debate sobre orçamentos para públicos-alvos, né, principalmente gênero e raça, que é o que a gente discute, a gente começou a ser muito procurado por organizações do movimento negro que estão interessadas em entender mais, em saber, né, que querem entrar nesse debate sobre orçamento, e que, né, quando viram que a gente está discutindo isso, e a Fundação tem uma proximidade com algumas organizações, vieram, que falaram, não, a gente quer aprender, a gente até fez uma rodada de formação com algumas organizações dessas. Então, acho que, a partir do momento que a gente tiver essa tradução, né, via essa classificação de públicos-alvos, eu acho que convida mais gente, né, não só quem já domina o tema, porque tem toda a informação na mão já, né, acho que vai trazer mais gente para o debate. O efeito que isso vai ter, acho que a gente ainda, né, se essas organizações vão conseguir, né, de fato, usar isso para colocar suas demandas, acho que a gente ainda vai ter que ver. Obrigada, Úrsula e Pedro. Acho que temos 3, 4 perguntas. Então, Lucas, Raíssa, André. Ok. Meu comentário aqui não é que é um problema de TI, nós temos um problema de cultura organizacional implementada que vem do uso tradicional de uma ferramenta. Só isso que eu estava querendo dizer, né? Boa noite, obrigado pela fala, foi incrível. Meu nome é Lucas, eu sou aqui do SEBRAP. Eu tenho uma pergunta sobre a parte fiscal, uma curiosidade. Existem uma série de instrumentos fiscais que a gente, no Brasil, como a professora Ursula disse, né, existe um quadro atroz aí do nosso sistema fiscal tributário, e muitas coisas a gente poderia melhorar, né? Uma das coisas que você não mencionou, mas certamente a gente poderia acrescentar é imposto sobre herança e doações, né? Que é subnacional, tem uma alíquota baixíssima, mas ainda assim os estados não usam a alíquota máxima, o que é um mistério. Por que não? Porque o legislador não aumenta o seu orçamento. Aí talvez diminua o mistério quando a gente descobre que geralmente as maiores bancadas do legislativo brasileiro, seja nacional ou subnacional, são dos herdeiros. Essa é a maior bancada brasileira, não é do agronegócio, é dos herdeiros. E isso é compatível com a estrutura da desigualdade brasileira, que é não só muito alta, mas muito estável, né, intergeracionalmente. Eu acho que vai mudar, existem propostas de mudar a alíquota, enfim. Também não é só, São Paulo acho que é 4%, mas não é só 4%, porque tem custo cartorial imenso, que é um outro tipo de rent-seeking que está tirando dinheiro que poderia ter indo para a população, mas enfim, tem toda uma discussão sobre isso. A minha pergunta é se no nível municipal existem, digamos assim, propostas ou ideias para fazer usos mais criativos da política fiscal, com isenções, ou mesmo fomento a doações privadas, no sentido de filantropia, por exemplo, que caminhe passo a passo com a redução de desigualdade do lado do orçamento. Né, se a gente consegue fazer isso dos dois lados. Porque, por exemplo, nesse caso da herança, me parece que é interessante a gente pensar que no Brasil o público médio, o eleitor médio, ele tende a não gostar de imposto, como em qualquer lugar do mundo. Mas o Brasil, no ponto de vista de posições políticas, o brasileiro também, em geral, não é muito a favor de manutenção de privilégio de herdeiros. Ele se vê como meritocrático, batalhador. Esse seria tipo um espaço político que poderia ser explorado muito mais que o imposto de renda que incide, ou do imposto indireto que incide sobre o consumo dele ou o trabalho dele, né, ou dela. Meu ponto é, será que no nível municipal, e é toda ignorância minha, a gente encontra esses espaços para pensar uma política tributária mais interessante, redutora de desigualdade? Era essa a pergunta. Obrigado. É que a minha pergunta seria complementar a dele. A primeira pergunta que eu pensei, na verdade, foi a mesma que a Carol fez, né? Pensando no contexto das subprefeituras. E aí, tendo em vista a resposta de vocês e o que o Lucas colocou, a minha questão é: como que a gente passa... Eu acabei de jogar água em mim. Para a esfera pública, esse debate, do ponto de vista ideológico, para não virar uma ferramenta
na mão desse conservadorismo. Porque, assim, trabalhando na gestão pública, a gente vê a defesa das maiores atrocidades, como, por exemplo, no centro de São Paulo, é onde menos tem equipamento público cultural. Já ouvi isso, aí a defesa disso, o que é um absurdo. Mas, por exemplo, com essa regionalização do orçamento, né, vamos, por exemplo, levar isso a sério em termos de gestão e, de fato, investir nas regiões as quais há a maior necessidade. Então, isso vai servir para algumas pessoas dizerem, por exemplo, eu estou pagando imposto aqui na Vila Mariana e todo o meu dinheiro está indo para Itaquera, todo o meu dinheiro está indo para Grajaú. Então, qual tipo de ferramenta ideológica, né, a gente tem, e qual tipo de movimentação está sendo feita na hora de pensar essa regionalização e evitar que vire, né, uma ferramenta, ainda mais em São Paulo, que a gente sabe, né, como o discurso conservador domina muitas esferas. Acho que a... Álvaro, da Unifesp. Bom, obrigado pela apresentação e parabéns pelo trabalho, né, inovador e interessante. Eu queria trazer um ponto, né, que me ocorreu com relação, pensando assim, ó, a maneira de, então, reequilibrar, né, o orçamento pensando os tipos de despesa, né? Então, me parece mais simples, no sentido de ser mais manejável, né, quando a gente pensa despesas de capital, despesas de investimento, né? Mas quando a gente vai para o custeio e pensa, por exemplo, despesas obrigatórias de caráter continuado, né? Por exemplo, funcionalismo, que é, enfim, uma das fatias mais expressivas, né? Que é uma despesa que está muito engessada, de certa maneira, né? Então tem aquele servidor que está lotado num equipamento público, num determinado fragmento do território, que concentra mais equipamentos, né? Como lidar com essa fatia? Oi, eu sou a Raíssa e falo do DEJUS e a minha pergunta vai representar esse lugar da pesquisa sobre injustiça, justiça e desigualdade. Enfim, muito obrigada pelas falas, foram incríveis. E se eu entendi bem, professora Úrsula, você começa o seu, mas que é compartilhado pelo Pedro também, sem dúvida nenhuma, começa a sua fala nos mostrando o quanto a tributação é injusta e o quanto também, e aí isso tem muito a ver com o que o Pedro falou, a dotação do recurso e dos recursos também é injusta. Obviamente que do ponto de vista teórico e conceitual tem uma discussão enorme sobre como a relação entre justiça e injustiça é muito mais do que a afirmação de que são duas faces distintas e opostas da mesma moeda, né? São fenômenos políticos e morais bastante complexos, mais complexos do que isso. Mas o diagnóstico, bom, a fala de vocês vai para além do diagnóstico de apontar essas injustiças, né? Vocês têm, como a Carol bem pontuou, uma proposição que tem a ver com essa ideia do orçamento participativo territorializado, né? E, obviamente, esse projeto, se eu entendi bem, também ele está justificado, ancorado numa certa concepção de democracia e de participação, mas também fundamentado numa certa noção de justiça e que tem um olhar bastante interseccional, né? É muito interessante que raça e gênero desempenham um papel central no modo como vocês estão não só produzindo diagnóstico, mas também propondo modos de se enfrentar esse estado de coisas. E aí eu queria saber se vocês poderiam um pouco falar sobre qual é essa concepção de justiça que está embasando esse dever ser e esse projeto que vocês estão nos propondo, e ainda ligado agora mais específico, bom, já era, né, a fala da professora Úrsula, eu queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre quais são os efeitos para a diminuição de desigualdades disso que você foi mostrando, que são as ações, mas o Pedro também, né, de territorialização da dotação dos recursos. Se já existe dado para a gente pensar se de fato essa territorialização endereça desigualdades de maneira relevante. Obrigada. Obrigada. Então, agora vamos às respostas para não acumular muitas questões.
as perguntas vão aumentando o nível de dificuldade. Será que a gente chega à etapa final? De novo, obrigada pelas perguntas, fazem a gente pensar. Lucas, certamente, eu sempre falo do imposto sobre herança, né? Engraçado, hoje eu não falei. Mas ele é um dos piores impostos em termos de desigualdade, porque ele é a manutenção da desigualdade histórica do Brasil. Então, desde as capitanias hereditárias para hoje, você não taxa herança, você carrega. Então, é de fato muito ruim. A alíquota média, se não me engano, é 3,2% no Brasil, porque muito estado sequer cobra. Então, ninguém chega... Na média, a gente não chega no 4, imagina chegar no 8. E, de fato, não chega porque... Não sei se vocês lembram, o governo Dória tentou aumentar. Não foi nem dele a proposta. Foi uma loucura, porque foi uma proposta do Paulinho, né? O deputado Paulo Fiorilo propôs ir para 8. Então, tramitou. Aquilo foi lido por vários escritórios de advocacia, né? Que trabalham com a questão de gestão de patrimônio, com uma proposta do Dória. E começou a retaliação na imprensa todo dia tal. Ele negociou para retirar, porque ficou um negócio absurdo. Ele estava apanhando para uma proposta que não era nem dele e ele não queria, né? Enfim, então é um problema, porque quem tem maior herança coopta a pessoa que tem um imóvel, que fala, olha, você ia deixar essa casinha para o seu neto, não vai poder. Assim, esse nível de distorção de que você vai taxar a casa que a pessoa vive, né? Enfim, então é difícil de cobrar. No município, tem discussão do IPTU? Tem. No município de São Paulo avançou muito, e aí tem todo um trabalho, inclusive, do SEM, do professor Eduardo Marques, do Guilherme Minarelli, mostrando como, ao longo dos anos, a proposta do IPTU foi mudando para ser mais progressiva em termos de isenção, em termos de anistia e em termos de taxação. É igual no Brasil inteiro? Não é. Então, você tem capitais... Macapá é bastante pouco incidente, outras do norte também. Então, tem muita coisa para fazer no IPTU, nas capitais, nos municípios médios, então nem se fala. Tem município que sequer tem planta genérica de valores. Então, praticamente nem taxa, né? Então, isso já seria uma pequena revolução se a gente conseguisse taxar imóveis. Lembrando que a concentração do urbano não é nos 5.600 municípios, mas se você taxasse bem nos 600 municípios, já seria uma mudança muito grande de arrecadação, ok? Para além disso, a repercussão disso no ITBI seria outra possibilidade. O restante segue a lógica do imposto indireto, porque o ISS municipal é muito injusto também, e vai mudar agora na reforma tributária quando juntar com o ICMS. Tá? Então, o município pode e deve mudar o IPTU, a planta genérica, a forma como tributa e, por consequência, o ITBI, que é o de transação. Não vejo isso acontecendo, não está no debate, gente. Falar sobre imposto é um problema. Da experiência que a gente tem, das 2 vezes que eu tive em governo, que foi mexer no IPTU, virou uma taxa, e, enfim, e a discussão do Haddad na época não era taxar, é hoje, né? Mas, enfim, mas também foi um sofrimento a mudança do IPTU, que o Supremo deu ganho de causa para a oposição, que entrou com uma medida contrária ao IPTU. É muito difícil na cidade de São Paulo, porque as pessoas... lembro de chegar no Capão Redondo e falar da tributação do IPTU, que a maior parte das pessoas sequer iam ser cobradas, mas aquelas pessoas estavam com tanta raiva de imposto que elas falaram, não dá, esse governo só cobra imposto. Eu falei, gente, mas aqui não vai ter cobrança. Enfim, tudo misturado, porque é um uso muito grande das pessoas, né? Então, nesse caso, e aí pensando na sua pergunta também, eu acho que não tem solução técnica possível. Ou a gente faz a disputa política, ou não tem como mudar essa questão da desigualdade. O orçamento é um instrumento que a gente faz uso dele politicamente, mas não dá para ter solução fora da disputa política. Então, se a gente for regionalizar e as pessoas... certamente já usam essa discussão pensando o país, certo? As pessoas não falam que São Paulo paga um monte de imposto, que vai tudo para o Ceará. Não sei como que eles veem isso, mas elas falam isso. Né? O Ceará deve ter o melhor IDEB porque está roubando o dinheiro de São Paulo. É isso que deve estar gravado, né? Gente, é tudo uma bobeira que vocês estão falando aqui. Exato. Então, se faz isso em nível federativo, se você fizer isso na cidade de São Paulo, vão falar isso mesmo. Mas, enfim, a gente tem que fazer a disputa política. Da mesma forma que faz nacionalmente, vai ter que fazer no território, porque o contrário que é deixar fechado e manter a desigualdade, então não vejo muita solução se não for na disputa política, sabe? Então, essa é uma
uma questão complicada em que a gente vai ter que fazer o enfrentamento. A grande questão hoje é, se você pergunta, está preparado? Não está. A burocracia interna da prefeitura, e aí, concordo, André, tem um path dependency aí forte, eu sempre fiz desse jeito, por que eu tenho que mudar? Se vai precisar de muita renovação e de renovação de pensamento, não é que a pessoa mais nova, você tem que mudar a forma como você faz. Quem entra já pensar diferente e insistir todo ano fazer formação para pensar distinto, senão nunca vai mudar. Então, você não tem uma burocracia focada em transversalidade, gênero e raça, nada disso. Então, essa é uma disputa política para dentro da prefeitura que vai ter que acontecer, senão nada disso que a gente está falando vai virar uma possibilidade. Ok? Inclusive para pensar o funcionalismo, mas vou deixar o Pedro responder o restante, senão só eu falo. Bom, pelo menos você já respondeu as difíceis. Mais um. Bom, só respondendo o Álvaro, é muito mais fácil quando é despesa de capital mesmo, né? Quando a gente está falando de investimento, de obras, você regionalizar, né? Porque em geral isso acontece num ponto, o contrato é um contrato para um ponto. É muito mais difícil quando a gente está falando de despesas de custeio, por exemplo, a Úrsula falou da merenda escolar, né? Envolve você fazer uma conta, uma estimativa de quanto, né? Essa é uma contratação centralizada, então como eu vou distribuir ela nas 32 subprefeituras? De despesas de pessoal especificamente, é fácil fazer, porque você tem lá o sistema de gestão de pessoal da prefeitura, todo mundo tem uma lotação, todo mundo recebe um salário, você consegue ver, né, de forma muito fácil onde estão as pessoas, quais são os salários que elas recebem, mas tem uma resistência grande de fazer isso, assim, né? Então, até hoje, a gente teve um pesquisador que fez na GV, né? O Homero fez uma regionalização das despesas de pessoal da prefeitura, com base no cruzamento de dados do CIGEP e do SOF, mas a prefeitura mesmo não né, tá resistente a disponibilizar esses dados. E aí a usar, exatamente. Porque aí tem um discurso, né? Tem uma forma de ver que é a seguinte, né? Bom, quando você faz isso, obviamente, tem uma concentração grande no centro, que é onde estão os servidores de várias secretarias, da Secretaria da Fazenda, por exemplo, né? Que tem salários mais altos, né? Você vai ver uma concentração grande no centro. Eu falo, bom, mas as pessoas elas estão atendendo a cidade como um todo. Então, é difícil eu falar que essa despesa está concentrada no centro, né? Então, já tem essa preocupação de como o dado vai ser interpretado, né? Como ele vai ser usado. Então, mesmo no grupo de trabalho dentro do Tribunal de Contas que discute um pouco esses critérios, tinha uma defesa que fala, não, é melhor então eu pegar essa despesa desse auditor que está no centro e dizer, né, vamos fazer uma conta de apropriação pela população de cada subprefeitura, para daí eu apropriar isso dessa maneira, né, para dividir dessa maneira. E eu sempre defendo falar, gente, acho que isso, né, a gente disponibiliza os dados, como eles vão ser usados, interpretados, né, para que tipo de análise, eu acho que isso, né, aí é a sociedade civil, a academia, quem for, né, a própria gestão pública, quem for usar pode fazer sua própria interpretação, né. Então tem essa tensão aí, né, acho que por isso um pouco não andou tanto a despesa de pessoal, o que a gente tem são esses dados do Homero, né, que fez isso na pesquisa dele na GV. Em relação à pergunta sobre concepção de justiça, bom, a gente entra nesse tema, né, do orçamento público na Fundação Tite Setúbal a partir da missão da fundação, que é o combate às desigualdades socioespaciais. Então, acho que tem uma concepção de justiça que tem a ver com, né, a ideia de que os territórios periféricos têm direito a se desenvolver, têm direito ao protagonismo, têm direito à sua própria autonomia, né, e que o poder público ele tem que viabilizar esse processo, né? Então, os recursos públicos têm que ser pensados de uma forma que combata essas desigualdades territoriais e também as desigualdades dos sujeitos que formam esses territórios, né? Por isso a gente entra no debate de gênero e raça também. Vou contar essa parte não sei se precisa ficar no YouTube, mas vou contar só uma coisa aqui. Bem rápido. Quando a gente teve na prefeitura, no governo Marta,
teve todo um processo de implementação do orçamento participativo, que foi extremamente difícil, porque não tinha recurso, tinha uma enorme dívida, então dava para fazer a discussão na educação, na saúde, que era onde tinha dinheiro vinculado, e entrou a habitação por uma pressão muito forte dos movimentos. E assim, andou, mas tinha uma frustração muito grande de quem esteve envolvido, eu e outras várias pessoas que estavam no orçamento, de falar, gente, a gente percorreu a cidade super desigual, e que a gente não conseguia implementar aquela demanda. Então, fica essa angústia, tal, governo Marta. Quando volta no governo Haddad, tinha um conjunto de pessoas que tinha vivido aquilo e que queria discutir e ver o orçamento de uma forma distinta, sabendo que para fazer discussão participativa do modelo centralizado, como a gente tinha feito, era muito difícil informar as pessoas. E aí esse conjunto de pessoas que estava lá, Pedro, Mariana, que hoje está na fundação, discutindo o programa de metas, eu e a Leda, que estavam no orçamento, falou assim, gente, vamos obrigar a fazer esse detalhamento da ação, porque se a gente obrigar, uma hora esse negócio vai ter que sair. Se a gente for perguntar, eles não vão querer fazer. A gente cria e obriga a fazer, e depois a gente pensa. E aí, essa concepção, então, um pouco do abrir o detalhamento da ação, veio no impulso de vamos obrigar a fazer de uma vez por todas. E foi uma obrigação mesmo, porque a Prodano, no momento seguinte que a gente falou, não dá para fazer, o sistema não opera. A gente falou assim, vocês vão fazer, de algum jeito. E foi empurrando, assim, a partir das ideias lá do governo Marta, numa criação de um instrumento besta, que o detalhamento da ação, mas que mudava essa possibilidade de ver o território e de quem estava desprotegido no território para voltar a andar com esse processo regionalizado. Gente que tinha estado desde o governo da Irundina, né, fazendo essa discussão, o professor da Unifesp, Serginho Amadeu, e outras pessoas fazendo essa discussão, falando, não, tem que abrir e tal, e junta esse povo todo e fala assim, não, vamos criar esse negócio. E aí cria, e depois a burocracia fala, vocês são loucos, a gente fala, somos, vamos lá, vocês vão dar conta. E vai assim, entendeu? Então, uma concepção que vem de uma vivência passada, de um incômodo com um orçamento centralizado, só para te contar a história, mas o conceito de justiça é um conceito de direito à cidade, de direito a recurso público, independente de onde a pessoa mora, de quem ela é, enfim. E junta no período mais recente, com toda a discussão que a TID traz de gênero e raça, que também é o input de outras organizações de fomento aí, nacionais e internacionais. Você levantou a mão? Eu ia só complementar, que lembrando, né, do baú da memória, eu fiz a primeira formação com os servidores da área de orçamento da prefeitura sobre o DA, e foi um momento... As pessoas riam, assim, vocês acham que a gente vai fazer isso? Tá bom, vamos só ver onde vai dar. Eu falava, não, tudo bem, né? Vamos começar com os investimentos e tal, mas né, no incrementalismo estamos chegando lá. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês. Acho que os dois deixaram claro, assim, ressaltaram a importância, né, de tanto mudar a maneira de pensar, que acho que a Úrsula falou agora há pouco, dos agentes e parte dos gestores aí da burocracia, mas acho que também ficou claro, tanto na exposição de vocês quanto nas respostas, que o interesse público, né, da população nesse tema, especialmente falando de regionalização e dessa transversalidade, que ele é crucial, né? E há um interesse baixo, se a gente for olhar, porque, como todos aqui, né, alguns pontuaram, ninguém quer pagar impostos, mas ninguém está disposto a entender aquele código de barras que você mostrou para a gente. Como aumentar esse interesse público em relação ao orçamento público? Quais setores da sociedade poderiam contribuir mais para isso? Difícil. Vou só falar assim, eu acho que essa é uma questão difícil, é um processo, né, de conquistar corações e mentes, eu acho. Mas eu acho que tem uma coisa mudando. Talvez seja uma percepção muito pessoal, mas sei lá, quando eu comecei a dar aula na IASH, era muito difícil encontrar algum aluno que quisesse estudar orçamento. Esse ano eu coloquei 3 pubs todos de orçamento, só consegui uma bolsa, né? A USP só disponibilizou uma bolsa, apesar de eu pedir várias, e eu tenho uma demanda de 35 alunos querendo a bolsa, eu não sei o que fazer, passar umas para o ar.
Então, alguma coisa mudou. Muito mais alunos, né, e muito mais gente chegando no terceiro setor, querendo trabalhar com gênero e raça no orçamento, transversalidade orçamentária. Então, isso não está na sociedade como um todo, certamente, é um extrato. Talvez nesse âmbito que a gente atua, né, de ciências sociais, gestão de políticas públicas, terceiro setor, mas eu acho que as pessoas, com a questão, inclusive, das emendas federais, têm se atentado de que orçamento importa. Como essa discussão de emenda federal está muito na mídia, a questão do superávit e tal está muito na mídia, as pessoas têm se interessado mais por orçamento. E fazer mais essa discussão, eu acho que implica nós da academia e o governo colocar mais informação na rua, falar mais, se comunicar mais, fazer disseminação mesmo de ideias de conhecimento, para que você consiga mostrar o quanto isso pode ser importante para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida da pessoa, inclusive, né, individualmente. Enfim, isso que me passa. Pedro, o que você acha? Não, eu concordo que eu acho que tem um interesse crescendo pelo tema, assim. A gente sempre quebra a cabeça, né? Eu estou com o pessoal da comunicação da Fundação aqui, a gente sempre quebra a cabeça, né, de como fazer esse debate nas redes sociais, na mídia, né? Eu acho que ainda é muito ruim o tema que esse debate é feito na mídia, por exemplo, né? A gente ainda, por exemplo, vai a proposta de lei do orçamento, a gente ainda debate muito, qual é o tamanho do déficit, né? E aí fica essa discussão entrando no déficit. Falei, pô, mas e daí, né? E tudo isso, e tudo que está compondo o déficit, né? Como é que está a questão das emendas, né? Cada vez mais o legislativo decide, né, sobre uma fatia cada vez maior do orçamento. Então, onde é que está isso nesse debate sobre o déficit, né? Como é que está a distribuição das políticas públicas? Então, eu acho que ainda tem, mas eu também sinto que tem jornalistas cada vez mais interessados em aprofundar o debate. Então, acho que isso é bom. O que a gente tenta fazer na Fundação também é ir pegando as janelas de oportunidade que surgem no debate público, né? Por exemplo, nas Olimpíadas, muita gente estava discutindo Bolsa Atleta, né? Então, a gente vamos falar sobre orçamento público a partir do Bolsa Atleta, se esse é um tema que está mobilizando, né? A gente vai tentando ver essas frestas e por onde a gente pode incentivar que esse debate seja feito de forma mais integral, né? De forma mais abrangente. Tá certo. A questão, o debate em torno da reforma tributária, ainda que seja sobre o consumo nessa primeira etapa, muitas dúvidas se vamos chegar na segunda etapa sobre imposto de renda, né? Porque aí vai precisar de muita vontade política mesmo. Mas é uma oportunidade de discutir isso? Certamente. Eu acho, inclusive, que o governo poderia mudar um pouco o foco de como ele tem discutido para esclarecer essa parte da despesa, o que não é fácil, porque toda a discussão de reforma tributária, por exemplo, da indireta, virou uma briga pela taxação da blusinha da Shein, né? Então, e você usa isso, na verdade, para impedir a agenda 2, que é a tributação sobre a renda. Então, quem está colocando isso na mídia fazendo meme não está preocupado ali especificamente com a blusinha. Então, você tem uma questão no país que é ligada a essa dificuldade aí com o imposto e essa concentração de renda. 1% da população, gente, um volume de renda absurdo, mas o 0,01% tem, em média, 156 milhões de reais cada um que participa do 0,01%. Então, o Brasil é um dos lugares mais desiguais do mundo. E, obviamente, nesse nível de desigualdade é muito fácil dominar a discussão. Então, o governo acha que tem que mudar a comunicação, mas é blocada, é difícil, né, de fazer essa discussão. Talvez trazer mais para a questão do que dá para fazer com a reforma tributária, ou como é que dá para melhorar, seja importante. Mas a gente precisa achar mídias alternativas e caminhos alternativos para fazer essa discussão de orçamento cruzada com a tributação, senão a gente fica nessa história de que só quer taxar. Hoje mesmo ouvi uma jornalista vindo para cá, ela falando, o governo tem que mudar o discurso, só quer taxar rico, isso também não vai resolver o problema. Eu, pô, se a gente conseguir taxar rico, acho que resolve metade do problema. Deixa para lá, gente. Enfim. Eu acho que tem um só complementando, concordo com a Úrsula, mas tem um outro aspecto dessa discussão
que é também, assim, né, muito dessa aversão ao imposto, ela é justificada com aquele discurso, mas o Estado não entrega, né, o Estado não consegue fazer, onde é que está, né, você não vê o Estado conseguindo responder, né, aos anseios da população, e isso legitima, então, que até quem seria beneficiado, né, por um aumento da carga tributária sobre os mais ricos, não, né, ele fala, bom, eu não vou ter nada em troca, então para que eu vou defender isso, né? Pode ser que amanhã seja eu pagando mais imposto. Então acho que tem uma parte disso que também não é nada simples, né? Mas como é que a gente consegue primeiro aumentar a capacidade de implementação do Estado, né? Quando o Estado consegue implementar políticas públicas, principalmente nos territórios periféricos, né? Tem uma série de questões aí que vão para além do planejamento e do orçamento, que vão esbarrar em questões, né, de excesso de controle, né, de dificuldades de coordenação da gestão pública para implementar. E aí como é que a partir disso, né, você consegue aí começar a justificar, né, vou arrecadar mais porque o Estado vai conseguir implementar. Certo, acho que passa um pouco pelo que a Mônica comentou, por que eu vou pagar mais na Vila Mariana se o meu dinheiro está indo para Itaquera, né? Que benefício terá esse cidadão? Acho que tem alguém ali que quer fazer um comentário, e aí seria o final. Exato. Vai ser o inverso. Exato. Não, um comentário que eu queria fazer é que na sexta-feira, quando a Brenda Caru comentou da necessidade da gente ter um Estado que ofereça perspectivas de futuro, não seja um Estado opressor, né, no evento lá na Faculdade de Economia, na FEPESP. Sociologia e Política. Isso. Queria só falar, Pedro, que é interessante que você fala de Estado de uma maneira geral, mas o que falta é Estado municipal, porque o federal está aí, ele chega através de Bolsa Família, políticas afirmativas, o estadual está aí, ele chega através da violência do Estado, através da polícia, através de atendimento, e o municipal é essa coisa amorfa. Então, como é que vocês veem a dificuldade para o beneficiário final fazer essa distinção entre os diferentes papéis de Estado, como as três esferas incidem sobre o território? André, não sei se eu concordo que o municipal não está, né? Porque é a primeira porta. Desculpa. Só um comentário rapidinho. É que eu acho que tem uma coisa muito interessante no que vocês estão fazendo, porque uma parte da conversa é sobre os efeitos que isso pode ter do ponto de vista da participação. Se você torna transparente a alocação, você solta a mão das pessoas que fazem política. O que significa que, na verdade, talvez o que vocês estariam promovendo é uma lógica participativa do ponto de vista do processo eleitoral, em que o orçamento seja tematizado sistematicamente de forma territorializada por aqueles que têm interesse de mobilizar voto territorial. E isso traz uma espécie de lógica participativa para o orçamento que hoje está totalmente ausente, porque não tem como se fazer sem uma transparência territorial. Sim. Me parece que essa é uma camada adicional que talvez tenha um efeito muito mais potente do ponto de vista de pressões distributivas, do que você depois pensar como se aterrissa isso em processos participativos específicos, porque aí você tem a máquina toda processando para pressionar efeitos distributivos. Então, parece que esse tem enfim, se vocês conseguirem chegar lá, o efeito potencial disso pode ser extraordinário do ponto de vista das pressões distributivas. Até pensando aqui primeiro na tua já fala, André, tem uma questão importante, porque isso significa brigar com a paróquia, né, com a vereança. Porque hoje a discussão distributiva no território, ela passa pelo mandato. E cada mandato tem um pedaço ali de território em que domina as emendas e a alocação de recurso no território. Então, de fato, se eu demonstro como é que o orçamento está, independente da vontade do vereador, eu posso mudar um pouco a lógica do voto paroquializado. Enfim, não sei como é que isso chega lá, depende de uma ação de muitas pessoas, de muita burocracia, mas, de fato, é uma possibilidade de mudar a lógica eleitoral, de você incidir sobre o orçamento numa lógica eleitoral completamente distinta. Então, espero, de fato, que isso possa acontecer, né?
Ô, André, só uma coisa que eu estava pensando aqui, o município é muito presente na vida da pessoa. Talvez, de fato, a pessoa tenha confusão de saber o que é municipal, o que é estadual, o que é federal. Certamente tem essa confusão. Mas o município é a porta de entrada do CRAS, do SUAS, da assistência social, do SUS, da educação, e hoje em dia as pessoas atribuem ao prefeito a obrigatoriedade de agir na segurança pública. Boa parte dos municípios médios e grandes tem guarda civil. Hoje são 1.500 guardas civis nesse país. Quase todas elas com armamento hoje. Então, o município está atuando na educação, na saúde, na assistência e na segurança pública. Se a pessoa tem noção de que isso é prefeitura, que é municipal, eu não sei. Mas é muito forte a presença do município. O financiamento da educação e da saúde hoje é majoritariamente municipal. O município banca mais de 1/3 do SUS, acho que é 35%, e a educação é quase que dividido com o Estado, a União é o que menos banca. Então, o município é muito forte nessa oferta de políticas públicas, ainda que esteja longe de ser o que a gente quer e o que as pessoas querem. O quanto ele comunica, né, e faz isso de forma adequada é outra questão, mas ele é a porta de entrada das políticas públicas. O governo federal passa o Bolsa Família, mas só passa porque o CRAS está fazendo o controle do CAD único. Eu não estou discutindo a realidade, eu estou discutindo a impressão do município. O município ele sente alguma ausência do Estado. Sim, verdade. Mas eu acho que as pessoas sabem que polícia é estadual, né? E sabem que creche é municipal. Creches, UPA, UBS. Então, essa é uma... E provavelmente reclamam que não é suficiente e que a segurança não está boa. Mas, não sei, eu acho que tem uma noção de que a primeira porta que ele bate é a do prefeito. Não sei. Eu acho que tem um... Acho que as pessoas sabem... Acho que as pessoas... acho que tem um... Não saberia dizer assim, até que nível as pessoas compreendem, né, a separação das competências e o que cabe a cada um. Acho que o que eu quis trazer, né, é mais uma percepção generalizada de que o que tem, né, pode ter o serviço público, mas ele não é bom, né, ou ele não consegue resolver os problemas, né, e que isso ajuda um certo discurso reacionário, né, de que, então, para que eu vou pagar imposto? Então, né, um discurso que, no fundo, é um discurso anti-Estado, né? Eu acho que ele rebate nessa questão dos impostos, mas é um discurso, enfim, de que essa não é a saída para os problemas, né? É anti-Estado e antipolítica, de alguma maneira. E que, enfim, e aí legitima essa visão contra impostos. Bom, gente, eu acho que nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito o Úrsula e o Pedro pelas exposições muito explicativas e inspiradoras. Espero conseguir mexer e entender um pouco mais sobre orçamento. Obrigada aos presentes aqui, um agradecimento especial à Fundação TID Setúbal, ao DEJUS e ao Núcleo de Democracia e Ação Coletiva por essa tarde. E a vocês que estiveram aqui. Obrigada. Queria agradecer em nome do DEJUS e lembrá-los que no mês de setembro a gente vai ter 2 encontros, como a Bia já adiantou, no dia 23 de setembro, sobre segurança alimentar, e no dia 30 de setembro, sobre participação social, tá? Estão todos convidados. Obrigada.